Fala galera, estamos começando mais um episódio do Piccolo Cast. Eu não sei nem qual é o número desse episódio, de tantos que a gente já gravou até aqui, graças a Deus. Muito bom ter vocês aqui mais uma vez. Eu espero que vocês aproveitem bastante o episódio de hoje. Antes da gente começar esse episódio, apresentar o convidado de hoje, eu vou reforçar com vocês uma coisinha. Se você ainda não está inscrito lá no canal da gente no YouTube, que a gente está subindo todos esses episódios, por favor, vá lá, dê essa força para a gente, curta, comente. É importante que você interaja nessas redes sociais, porque isso ajuda a gente a chegar mais longe. E aqui no Instagram, se você porventura está acessando algum corte, alguma coisa nesse sentido, você pode curtir, comentar, compartilhar. Isso também é muito importante para a gente aqui. A gente quer saber sua opinião, pode deixar sua dúvida em relação a esse episódio. O que você quiser conversar sobre esse tema, esses temas que a gente vai tratar aqui, fique à vontade, o lugar para fazer isso é exatamente aqui mesmo, nos comentários, e eu espero que você aproveite, tá? Se você ainda não segue a gente aqui na rede social, no Instagram, @Clínica Piccolo, e lá no YouTube eu acho que é Clínica Piccolo também, se eu não me engano. Mas tem um linkzinho aqui na bio da gente que lhe direciona para lá. Eu não estou ainda muito familiarizado com os endereços não, mas tem um link que facilita tudo, é só você clicar que você vai para lá. Hoje a gente vai ter uma conversa muito legal, mas antes de ter essa conversa muito legal, eu vou pedir que a minha colega aqui se apresente. Por favor, Nessa, faça as honras, diga quem você é, o que você faz. Diga aí para essa turma que está ouvindo a gente. Oi, Ti, obrigada pelo convite. Eu sou Vanessa, eu sou pediatra e hematopediatra, atuo aqui na Clínica Piccolo desde lá do comecinho da clínica. A hematopediatria é uma paixão na minha vida desde o primeiro ano de residência. Foi mais ou menos lá que eu descobri que eu ia fazer isso mesmo. E é isso, atuo aqui como pediatra e hematopediatra. Massa, Nessa. Antes da gente entrar no assunto propriamente dito da hematologia, ah, diz assim para quem está ouvindo a gente, o que faz um hematologista pediátrico? Ah, por que um indivíduo deve procurar um hematologista pediátrico e não um hematologista de adulto para resolver as questões da criança? A resposta parece óbvia, mas eu queria que você falasse, Ah, porque é bom, sempre bom que um hematologista infantil fale sobre isso. pronto. E fala para a gente assim, como dentro da assistência pediátrica isso é diferente, assim, isso pode ser um diferencial, você ter uma avaliação com um especialista da hematologia infantil. Então, eu acho que para a gente começar, é uma frase né, de todo pediatra que criança não é um adulto pequeno. Isso é verdade. É um universo completamente diferente. E apesar de existir, inclusive, doenças hematológicas crônicas em que a gente vai começar o acompanhamento e depois será o hematologista clínico, o pediatra, né, o hematologista pediatra, ele tem um olhar integral da pediatria para antes de ser hematologista. Então, a gente pensando em crianças com doenças hematológicas, nós estamos falando do cuidado do hematopediatra, né? E o que é que faz o hematologista, né? Quando a gente pensa nesse prefixo hemato, hemo, a gente está falando de sangue, né? E para além disso, a gente pensar no sistema hematopoético, poese ou poiese é produção e hemato é sangue. Então a gente está falando de órgãos relacionados à produção do sangue. Então a gente está falando de condições, afecções, doenças do sangue, né, dos três principais componentes sanguíneos, que são as hemácias, nossas células vermelhas, que são as que carregam oxigênio para as nossas células, os leucócitos, que são as nossas células de defesa, e as plaquetas, que na verdade não são células, são fragmentos, né, celulares, que estão relacionados à nossa coagulação. E, para além disso, as proteínas que tem na parte líquida do nosso sangue, que é o plasma, principalmente as proteínas de coagulação do sangue. Para além disso, doenças ou afecções de órgãos que estão relacionados à produção sanguínea, que seriam os linfonodos ou gânglios linfáticos, o baço e a medula óssea. Então, tendo afecção em algum desses órgãos, é a gente que vai avaliar esse paciente. Interessante. Importante você trazer isso, né? Porque a, a atribuição do hematologista trouxe uma coisa muito legal, que é a expansão para além do conceito do sangue propriamente, né? Exato. O hematologista não é só aquele médico que vê anemia, é aquele Exatamente. médico que vê algumas alterações em
linhas de células de componentes sanguíneos, mas também alterações de baço, alterações de linfonodo. Eu queria que Exatamente. você fizesse assim, uma o que é que na sua prática, de consultório, assim, o Uhum. que é que os principais motivos, assim, de que você receber um paciente encaminhado por um pediatra geral, às vezes até a família mesmo veio espontaneamente, quais são as principais doenças, assim, que vocês lidam na prática? Então, vamos lá. Acho que todo mundo vai logo pensar em anemia, né? E anemia é um universo, né? E às vezes a gente acaba encerrando, né? Quem é leigo acaba encerrando muito especificamente em alguns tipos de anemia. Mas são várias, né? Sejam elas agudas que a gente vai conseguir resolver, sejam elas crônicas, né? Como condições genéticas que vão precisar do acompanhamento para uma vida inteira, né? Alterações de leucócitos que os pediatras não conseguem explicar. Esse leucograma, né, que é o termo que a gente usa ali quando a gente olha o hemograma, né, tá permanentemente alterado, Sim. né? Doenças de plaquetas, geralmente mandou para a gente plaqueta baixa, mas às vezes a gente recebe plaqueta alta. Por que essa plaqueta desse paciente está alta? Alteração de exame de coagulação, né? E histórico de sangramento, né? Isso. Esses pacientes, que sangra nariz, que apareceu um roxo que eu não consigo explicar, né? Que aparece um sangramento de gengiva, não só necessariamente por trauma, por escovação dentária, por exemplo. Então, acaba que eles mandam por isso, ou esse baço desse paciente está grande, eu não estou conseguindo explicar. Apareceu esse linfonodo, as pessoas têm até um termo leigo, né? Apareceu uma íngua, um linfonodo grande, doloroso, que eu não estou sabendo explicar, e que acaba indo para o hematologista. Nem que seja para a gente dizer, não, isso não vai ser do nosso escopo, a gente vai mandar para o outro especialista, mas chega para a gente. Interessante. Você fala de doenças que são doenças que passam permeiam em várias áreas diferentes, né? Sim, Doenças de natureza genética, doenças de natureza infecciosa, muitas infecciosa. vezes, né? Chegam para você. Doenças que são muitas vezes até carenciais, uma determinada deficiência nutricional que leva a isso. Isso. E uma das, assim, obviamente, né? A gente sabe que não se resume só a isso, mas uma causa, assim, uma doença muito frequente que muitas vezes se fala muito aí, né? Tanto na internet quanto nos consultórios, é a anemia. Sim. E a anemia, você trouxe uma circunstância muito interessante. A anemia não é uma coisa. Não. A anemia é um universo de possibilidades. A anemia é um termo absolutamente genérico que pode se referir a um problema que está ligado a uma deficiência de determinado nutriente ou a uma doença de natureza genética que induz um processo anormal na produção ali da hemácia. Isso. Eu queria que você falasse para a gente quais são essas anemias, as principais diferenças entre elas, assim. Por que a anemia não é tudo igual nessa? Por que todo mundo acha que para tratar anemia tem que tomar ferro sempre? Diga aí. Então, o que é que acontece? A anemia carencial, né, quando a gente fala carencial, que está faltando alguma coisa, né, uma carência de alguma coisa ferropriva, e a gente está falando aí de falta de ferro, é a principal anemia no mundo inteiro, Sim. né? É, a gente avalia aí que seja pelo menos em torno de 50 a 60% das crianças, né, vamos falar de criança, mas a gente pode expandir isso para populações, porque a anemia carencial ferropriva não é exclusiva de criança, mas é uma anemia que acomete muito a faixa etária pediátrica. Algo em torno de 50 a 60% de crianças vão experimentar em algum momento no mundo a anemia carencial ferropriva, né? Quando eu estou falando de anemia carencial, eu estou falando de anemia por falta de algum micronutriente associado à produção de hemácia, né? O ferro, ele é o elemento, né, o metal mais presente no nosso corpo, né? Ele está em todas as nossas células, né? Está na pele, nas mucosas e está no nosso sangue, inclusive. Ele é um elemento essencial para a proteína que é essencial à hemácia, que é a hemoglobina, né? Que é o que a gente avalia ali na anemia, é a proteína, a hemoglobina estar baixa. Porque a hemoglobina é a proteína responsável pela principal função da hemácia, que é levar oxigênio para as nossas células. Tem dois elementos que são vitais para as nossas células do nosso corpo, que é glicose e oxigênio, né? E
a proteína que leva esse oxigênio lá, quando a gente faz a troca gasosa para os tecidos, é a hemoglobina, e ela é basicamente 4 cadeias de globina Sim. associadas ao elemento M, que é o ferro. Né? Então, acaba que ela é a anemia que está no imaginário de todo mundo, mas existem outras anemias carenciais, né? Existe a anemia por carência de vitamina B12 e ou ácido fólico, que são 2 elementos indispensáveis para a produção do nosso DNA, ou seja, lá para a formação da nossa hemácia, e ela vai acabar tendo uma formação da hemácia alterada, né, displásica, né, quando a gente fala de displásico, a gente está falando de disforme, né, de uma forma ou de um funcionamento que não é esperado. E que também vai ser uma anemia, e que é uma anemia até que no hemograma a gente já vê que ela é morfologicamente diferente. Porque quando a gente fala de anemia por deficiência de ferro, a gente está falando de uma hemácia que fica pequena. E a gente tem lá Padrão índice morfológico hematimétrico diferente, né? para avaliar isso. Quando a gente fala da anemia por carência de B12 e ácido fólico, como é uma alteração de produção de DNA e que essa célula vai ter uma forma diferente, ela é uma hemácia grande. Né? Só daí a gente já consegue diferenciar. Para além Informação que o hemograma vai dar para qualquer um. o Né? hemograma vai dar, justamente. Quando a gente olha ali os índices que estão ali, eles já nos direcionam de uma maneira diferente. Para além disso, a gente tem as deficiências enzimáticas, que nem sempre causam anemia, mas que precisam do acompanhamento do hematologista e que podem vir a causar anemia, principalmente, né, a deficiência de G6PD, que para quem faz o teste do pezinho ampliado, né, em laboratórios particulares, já vem a dosagem do G6PD, não faz parte do teste do pezinho pelo SUS Isso é importante, viu, ainda. pessoal? Isso é muito importante. A gente tem, né, esse imaginário de que o teste do pezinho é uma coisa só e, na verdade, ele não é. Né? Isso é muito importante também, aí, ampliando para pediatria e até para avaliação pediátrica pré-natal, onde a gente muitas vezes trata dessas informações, é que esse teste do pezinho que você vai coletar ali entre o terceiro e o quinto dia de vida. Então você não vai ter quase tempo, se você está para ter um bebê, de pensar nisso, sobretudo porque quando você tiver um bebê, sua vida vai mudar um pouquinho. Só um pouquinho. Você vai ter um pouquinho assim de outras coisas para se preocupar, então você já precisa ter uma informação prévia que normalmente ela é batida numa consulta pediátrica pré-natal. E os testes do pezinho que nós temos hoje não são iguais, né? Alguns testes são mais ampliados do que outros, são expandidos com técnicas, avaliam mais doenças. E essa doença aqui que a Vanessa está falando, que é a deficiência de G6PD, ela não está no teste do pezinho do SUS. Não. Ela está no teste do pezinho ampliado, que é normalmente o teste que você faz no segmento privado. O teste do pezinho do SUS não. E às vezes você tem anemias, por exemplo, que podem ser por deficiência de G6PD e você não tem essa informação no seu teste do pezinho. Então, a escolha do teste do pezinho, ela influencia na detecção precoce dessas doenças, tá? Exatamente. Existe uma outra enzimopatia, que é o termo que a gente usa, né, que é a deficiência de piruvato quinase, ela é menos conhecida e ela é menos prevalente. E a gente ainda tem as anemias que são genéticas, né, que a gente tem alteração genética. A mais prevalente aqui no Brasil é a anemia falciforme, que está dentro, na verdade, de um universo que é um pouco maior, que é a doença falciforme. Que quando eu falo de anemia falciforme, eu falo especificamente de pacientes que são homozigotos para hemoglobina S. Né? A hemoglobina que é normal para a gente é hemoglobina A, e há uma alteração genética, uma mutação genética que faz com que essa hemoglobina seja a hemoglobina que a gente chama de S e que vai determinar a doença falciforme. E aí, essa hemoglobina S, associada a outra S, a anemia falciforme, associada a outras hemoglobinas doentes, porque existe uma variedade de alteração de hemoglobinas, elas vão dar nome a outras doenças falciformes. Além disso, uma outra alteração ligada à cadeia de globina da hemoglobina, né, uma outra hemoglobinopatia, que é a talassemia. A gente tem basicamente a talassemia alfa e a talassemia beta. E a gente ainda tem alterações genéticas ligadas a cromossomopatias, a alteração telomérica, e a gente está falando de anemias muito específicas, que é a anemia de Fanconi, por exemplo, né? E
essas doenças teloméricas podem também determinar doenças em outros segmentos hematológicos, né? A gente pode ter alteração leucocitária por conta dessas doenças de telômero, né, de cromossomo, e a gente também pode ter doenças de plaqueta, né? E a gente está entrando daí em outras doenças que são muito específicas. E, para além disso, a gente pode ter outras anemias mais graves, que são transitórias às vezes, ou que são adquiridas e que, né, acabam se tornando crônicas e a gente precisa de tratamento específico, que aí eu estou falando de anemia plásica, Sim. especificamente. E deixa eu te perguntar uma coisa você falou aí sobre a questão desse universo da doença falciforme, né? Uma das coisas que são muito comuns, assim, são dúvidas às vezes no consultório, né, que as pessoas trazem, é a respeito da alteração de teste do pezinho. Inclusive, é importante lembrar que a doença falciforme ou anemia falciforme é uma doença que também está cobertada, né, ali, O teste do pezinho, abarcada inclusive, no teste do pezinho. Diferente da deficiência de CSPD, o perfil da hemoglobina já pode ser visto no teste do pezinho do SUS. Então, independente, assim, o ideal é que você faça um teste do pezinho mais ampliado para que você possa diagnosticar doenças precocemente, mas isso muda, obviamente, em relação ao acesso daquele indivíduo, né? A gente sabe que tem pessoas que conseguem acessar um serviço de saúde que permitem esse exame mais ampliado, mas independente de você acessar ou não, fica aqui um recado que a gente sempre bate nessa tecla quando conversa. O teste do pezinho é de extrema importância. E a gente já falou aqui de duas doenças que você pode detectar precocemente. Uma delas, inclusive, está no teste do pezinho, que é feito pelo SUS em qualquer maternidade, em qualquer posto de saúde. Então, é muito importante manter, como pediatra geral, como especialista, ou até como alguém que trabalha na área de saúde, reforçar a importância do papel, né, do teste do pezinho. Mas uma coisa que eu vejo muito na prática é que as pessoas confundem um pouco esses conceitos, né, de traço de hemoglobina com a doença propriamente. Eu queria que você discorresse um pouquinho sobre Pronto, isso. vamos lá. É doença o traço falciforme? Eu tenho traço. Quando você vai ver, tem traço, tem doença. Eu já vi essas duas coisas. Eu já vi gente dizendo que tem anemia falciforme e não tem anemia falciforme. E já vi gente dizendo que não tem. E quando você vai ver, tem. Então, o traço falciforme é uma alteração que a gente chama em heterozigose. Aí, quando a gente vai falar da formação do embrião, do bebezinho, a gente está falando de metade do material genético do pai e metade do material genético da mãe, né? E isso ocorre, inclusive, para a doença falciforme. O traço falciforme significa que um dos pais mandou essa informação genética mutada da hemoglobina S. Esse paciente necessariamente tem que ter, em um outro exame mais específico que a gente faz, que é a eletroforese de hemoglobina, até abaixo de 50% de hemoglobina S. Né? Então, a gente vai ter uma maioria de hemoglobina A. Esse paciente, ele não tem as manifestações da doença falciforme. Quando a gente fala de uma afecção crônica, a gente tem tentado até mudar um pouco esse termo de doença para um termo de condição. É um paciente que tem uma condição que não é a mesma de outras pessoas, da maioria da população, vamos dizer assim. Mas que, no caso da doença falciforme especificamente, traz algumas questões patológicas para esse paciente mesmo, crise de dor, a lesão de alguns órgãos de maneira crônica. Mas então, o traço falciforme ele não tem manifestação de doença, tá? Ele não vai ter as manifestações do paciente da doença falciforme. Aí, como é que eu sei disso, doutora? No teste do pezinho. O teste do pezinho, ele vem para a hemoglobinopatia, ele vem um conjuntinho de letras, assim, né? Ele vem um HB. HB a gente está falando de hemoglobina ali, é como se fosse, né, uma abreviação de hemoglobina, e aí ele vai vir outras letras. Geralmente a primeira letra que vem é um F, que é de hemoglobina fetal, que a hemoglobina do feto é diferente da hemoglobina da criança depois que ela nasce. Né? Ela vai perder essa hemoglobina fetal ali até em torno de 6 meses, alguns até 2 anos de idade, a gente vai diminuir essa hemoglobina fetal, porque a gente não faz troca gasosa no nosso pulmão enquanto a gente está dentro do útero da mãe. Exatamente. Após o F, vai vir alguma outra letra. Se vem FA apenas, significa que é um paciente que é normal. Sim. Ele é HB fetal A. Ele é normal. Vem HB FA
S, esse paciente é traço falciforme, porque o que ele tem de maioria de hemoglobina é hemoglobina A. Ele vai ter S abaixo de 50%. Ele é traço. Veio HbFS, ele é paciente de doença falciforme. Ele é paciente de anemia falciforme. Então, quando o S vem logo depois do F, a gente está falando de doença. Se ele vem depois do A, a gente está falando de traço. E isso é importante, viu, pessoal? Porque isso gera uma confusão E retada. várias pessoas. Pois é, exatamente. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Aí é uma situação que você, como especialista, tem até uma visão muito legal para colaborar com isso. Do ponto de vista da doença e da anemia falciforme, né? São perfis de expressão genética diferente, mas ambos podem fazer doença. Existe esse mito de que a anemia falciforme, que o HB, que o paciente SS ele complica mais do que o SC. Isso é verdade? Não é verdade? Na prática, o que é que você observa? Eu tenho um paciente SC, esse paciente, assim, obviamente que ele não será muito provavelmente acompanhado pelo pediatra geral, mas dentro da pediatria assim, geral, para quem recebe esse paciente em consultório, ele tem uma razão de se preocupar com o paciente SS ou SC, ou isso não tem nada a ver? Olha só, pensando no acompanhamento, o acompanhamento é o mesmo. As complicações são as mesmas, né? São pacientes que potencialmente fazem as mesmas manifestações. É óbvio que dentro da manifestação de doença, por ser SS ou por ser SC, você pode ter algumas diferenças de gravidade mesmo. A tendência é que o SS seja mais grave, porque ele tem muito mais hemoglobina S, tá? Não que a hemoglobina C seja uma hemoglobina inócua, não é. Mas o paciente SS, ele morre mais hemácias. Na hora que eu vou conversar com o meu paciente, eu uso esse termo, né? A hemácia que morre, que é a hemólise, né? A quebra de hemácia, hemoliza mais no SS. A oclusão dos vasos, né, que causa aquela crise de dor, acontece mais no SS, mas a gente tem pacientes SC que complicam, que têm uma gravidade maior, que internam com mais frequência, e o ser SS ou ser SC, ou ah, até o nível de S dentro da sua eletroforese de hemoglobina não necessariamente está relacionado à sua gravidade. Isso, exato, é isso que eu ia dizer, né? O fato também de ser SS não necessariamente significa que você vai ter uma vida absolutamente cheia de complicações, nada Não. disso, né? São doenças que têm complicações agudas e crônicas, mas que com o acompanhamento correto e com o tratamento correto, são pessoas que têm uma tendência a ter uma qualidade de vida muito melhor. E uma vida Independente, muito mais longa, sim, exatamente. independente do SS ou do SC. Maravilha. Enfim, a doença falciforme, anemia falciforme é uma das doenças super prevalentes aqui no Brasil, né? Sim, Não só dentro do escopo da hematologia, mas se você considerar de uma forma geral, é uma doença muito frequente, né? muito frequente, muito frequente. Nós somos o país que tem a maior população de negros fora da África, né? E para explicar para as pessoas, a mutação da doença falciforme ocorreu na África, Sim. né? É ali de países africanos e de alguns países ali da região mediterrânea, né? Tem alguma coisa relacionada também a países do sul da Ásia. E a gente recebeu muitos Sim. negros escravizados aqui no país, né? Então nós somos uma população muito miscigenada também. Sim. Então hoje não é uma doença que se resume à Capilariza, né? população Não, isso, negra, exato. Muito porque capilarizada. a gente se miscigenou muito. Sim. Mas a gente tem uma prevalência muito grande, realmente, da doença falciforme. Aqui o Brasil é um dos países que mais tem doença falciforme no mundo, depois da África, né? A gente fica ali competindo um pouco com os Estados Unidos, que também Sim. tem muita doença falciforme. Falando um pouco agora, ainda dentro desse universo da anemia, mas não já da anemia falciforme, a principal causa de anemia, como você falou, é anemia carencial e anemia por carência de ferro, né? Isso. Existe toda uma lógica em relação ao metabolismo do ferro, muda em relação à idade, mas eu queria que você me dissesse
Como, como é que você, qual é o cenário assim da anemia carencial que você vê no seu consultório e o que é que você acha que vem de quê exatamente assim? Obviamente que tem uma questão nutricional, mas qual é a sua percepção assim? Então, acaba que a anemia carencial ferropriva, ela, né, justamente por ser a mais comum e por ela poder ser, né, primária ali por deficiência nutricional, mas ela ter causas em que ela pode ser secundária e que ela acaba entrando até numa síndrome, ela acaba entrando até como um sintoma de alguma coisa. O clínico, o pediatra geral, eles acabam tratando muito bem, né, a anemia carencial ferropriva. Então, o que é que vai chegar para o hematologista pediátrico? Aquela anemia carencial que não está respondendo bem ao tratamento de reposição de ferro, né? Aquele paciente que já fez, paciente que é intolerante ao ferro, porque a gente sabe que o ferro oral ele tem essa questão de intolerância. E aí, o que é que a gente pode fazer? Como é que a gente pode organizar isso? Então, a gente acaba recebendo aquele paciente que é mais crônico, que é mais grave, né? Quando é que a gente vê principalmente anemia ferropriva? Naqueles pacientes ali lactentes, né? Ali por volta dos 2 anos de idade, algumas vezes em paciente escolar, adolescente por conta do turnover celular, do crescimento acelerado, mulheres grávidas, Sim. né? Porque quando a mulher engravida, o organismo dela todo se prepara para proteger aquela vida nova, né? E aí ela acaba mandando muito nutriente dela para aquele feto, então se ela não tiver uma boa alimentação, uma boa reposição, ela acaba fazendo anemia. O que é que a gente associa muito à anemia carencial, né, à anemia ferropriva? Se não é perda, se não é porque é um paciente que tem sangramento, Você não uma justifique o doença ponto. desabsortiva, aí vai muito para ser o escopo, inclusive assim, uma criança de anemia ferropriva que a gente, né, tratou de maneira correta por 12 semanas, né, por 8 a 12 semanas, ela não melhorou. Uma das coisas que a gente investiga de cara é a doença celíaca, né? A gente vai, né, doença desabsortiva, né, que dificulta a absorção, a gente já vai ficar de olho. A cloridria, né, que é uma alteração do pH, né, dos ácidos gástricos, também é muito importante porque o nível Absorção de do ferro acidez está depende. relacionado à absorção de ferro. Exatamente. O que é que a gente viu muito, né, há algum tempo antes até, né, de haver essa recomendação da Organização Mundial de Saúde da suplementação oral profilática de ferro no lactente. Detalhe, viu? Profilática. Guarde esse Profilática, termo. preventiva. Guarde esse termo, tá? A partir da industrialização, né, do quanto essas pessoas saíram, fizeram esse êxodo do rural para a cidade e que precisou de praticidade, nossa alimentação piorou muito, muito. Sem citar nomes, apesar de que vai ser muito óbvio, né? O leite condensado, ele existiu por Existe um isso, tempo uma exatamente. propaganda de que o leite condensado era o melhor alimento para um bebê Era de um 6 substituto, meses de exatamente. Era idade. substituto pro leite, Era o exato. substituto do leite materno, Exatamente. né? Então, assim, a nossa alimentação piorou muito. E, assim, o estoque de ferro, né, do bebê, ele ocorre ali muito para o final da gestação, né? Ali depois da 30ª semana de gestação. Então, se a gente fala de pacientes mais prematuros, né, a gente está falando de um estoque de ferro ruim. Privado desse estoque. Se a gente está falando de uma mãe de uma alimentação ruim, né, de um estoque baixo dela, essa criança não vai fazer também um estoque bom. E assim, o leite materno, aliás, a maioria dos leites, eles são baixos em ferro. Tirando as fórmulas enriquecidas, o leite de vaca, enfim, e o leite materno também. O que acontece é que o ferro do leite materno é muito mais biodisponível do que o do leite de vaca. Mas assim, a criança, o bebezinho, quando nasce até os 2 anos de idade, ele quadruplica de tamanho. Isso, as demandas ficam. As Isso é uma demandas coisa são interessante que enormes. você fala, porque é uma dúvida, inclusive, que vem muito em consultório, né?
existe uma realidade mesmo, assim, eu acho que você falou muito bem, né? Você tem as reservas de ferro que começam ali no final da gestação a se organizarem e são elas que vão determinar, não vão determinar propriamente, mas são elas que vão ajudar o bebê a ficar um bom tempo, sobretudo desse período de aleitamento materno exclusivo, com um ferro que não é um ferro. O leite materno não é realmente um leite que tenha quantidades absurdas de ferro, mas tem uma biodisponibilidade muito boa. So- Diferente do leite de vaca, que assim como o leite de mamífero também tem ferro, mas é um ferro ligado a uma fração proteica do leite que não é uma fração que é Que a como a do gente leite absorve muito, materno, exatamente. que é ligada à proteína de soro, então você absorve melhor. Tem a lactoferrina, é um Exatamente. facilitador. Então você tem estrutura. O leite materno, diferente do leite de vaca, isso é uma coisa que eu falo muito da importância de você. Não pode dar leite porque tem uma coisinha que é muito diferente, sobretudo para o ferro, que é um dos minerais, como você mesmo disse, o mais importante, se não um dos mais importantes. Ninguém vive. O ferro, para você carregar oxigênio, você precisa de ferro. Então, o leite de vaca ele difere do leite materno nesse sentido. A proteína ligada ao ferro no leite de vaca é a caseína. Caseína do leite de vaca. No leite materno você tem mais ferro ligado A à lactoferrina. lactoferrina, proteína de soro, que a absorção já é de uma dinâmica diferente. Diferente. Então, esse bebê ele vai absorver muito melhor o ferro no leite materno do que no leite de um outro animal. E quando você está falando de um bebê muito pequenininho que só mama, ele está num risco nutricional se você decide usar um leite que não é o leite mais fisiológico. Claro que a gente está falando de uma categoria, assim, existe as fórmulas infantis, elas são substitutos adequados para o leite materno quando precisa, são, mas não são leite materno, não tem essas propriedades. Então existe esse risco, né? Porque as pessoas falam, pô, mas por que que tá, assim, o leite tem pouco ferro, então por que que não tem que dar uma coisa que tenha mais ferro? Por que que não suplementa antes? Existe, a gente vai falar disso também, né? Dessa orientação do Ministério da Saúde, da orientação da Sociedade Brasileira de Pediatria em relação à reposição de ferro. Mas isso é muito importante porque o leite materno, ele, diferente do leite de outros mamíferos, ele facilita a absorção do ferro Sim, e não o contrário. Apesar de exatamente. serem leite, você fala, mas qual a diferença de um leite assim? É porque o leite materno ele foi feito para pessoas, então ele foi feito para ser Justamente. absorvido pelo seu intestino ali, muito tranquilamente. Justamente. E isso é importante, que as pessoas ficam, ainda mais hoje em dia, quando a gente, esse assunto para mim ele é muito interessante porque ele entra muito na minha área também, né? E a gente fica, hoje em dia, tudo é muito. Os modismos de dieta são muito. Assim, precisam ser muito. A gente precisa fazer um exercício de reflexão muito grande em cima disso. Porque muita gente. Hoje a gente vive uma onda de demonizar nutriente e isso é prejudicial, porque você precisa desses nutrientes. Você Sim. precisa de um leite rico em lactose, inclusive. Leite materno tem mais lactose que o leite de vaca. É. No entanto, isso não é desintencional. Você precisa facilitar a absorção do ferro. E um dos prebióticos importantes e um dos facilitadores importantes para isso é a própria lactose do leite. Então, às vezes, muita gente fica, tem que oferecer um leite sem lactose. Mas será que realmente a gente pode. Assim, será que essas medidas são medidas que a gente aplica a todo mundo? Não, não Não. são. E aí, a ponta final disso tudo é a anemia carencial. A gente às vezes fica de chato, mas não é porque a gente gosta de ser chato, é porque a ponta final é a ponta do risco nutricional. E aí você precisa, e você falou bem, né? Depois dos 6 meses que o menino está ali só no leite materno, então tudo que ele vier a consumir vai vir pela via do leite. Depois disso, esse moleque vai ter assim, eu falo para meus pacientes, ninguém cresce 25 centímetros em média em nenhum outro momento da vida. Não. Assim, você não vai, muitas vezes, triplicar o seu peso em média em outro momento da vida. Isso não vai acontecer. E para isso acontecer na velocidade que acontece, você precisa estar bem nutrido, bem alimentado. Então, a escolha alimentar é muito importante, sobretudo por conta de micronutrientes, sobretudo por conta do risco do ferro. É importante, né? A gente está falando de uma anemia que é consequência direta de uma deficiência de um micronutriente. Exatamente. E assim, a ferropenia, que é a falta do ferro, por si só, ela já está associada a prejuízos para essa criança, né? E a anemia, mesmo ali no início, mesmo ali incipiente, aí eu não estou falando daquele paciente que está pálido, eu não estou falando daquele paciente que está irritado, aquele paciente que está com perversão alimentar, que a Uhum. gente sabe que a gente tem na Sim. deficiência de ferro. Estou falando ali daquela anemia do início. A gente já. Explique perversão alimentar aí para a galera. Então, a perversão alimentar é uma situação em que a pessoa ela começa a ter vontade de se alimentar daquilo que não tem nutriente. Chupar gelo,
comer terra, tijolo, telha, né, roer a Parafuso. parede da casa. E isso a gente tem em alguns momentos da vida, até, né, ali fase oral de criança e tal, mas elas estão muito associadas a doenças psiquiátricas, mas aí é uma outra coisa, mas elas estão associadas a deficiências de micronutrientes. Geralmente, o nosso corpo é muito inteligente. Nós somos uma máquina perfeita. E, assim, a força que nos criou, para a gente não entrar aqui no mérito religioso, a força que nos criou, ela foi muito inteligente. Porque a gente, mesmo sem saber que aquilo que não é alimento tem aquele micronutriente, a falta daquele micronutriente faz com que a gente vá atrás daquilo. Então, na deficiência de ferro, a gente vê muito associado a querer comer terra, a querer comer tijolo e tal, né? E isso é perversão alimentar. Mas isso eu estou falando de anemia muito grave. Aquela anemia ali que está muito próxima do valor de normalidade, mas só de você ter aquela anemia, só de você já ter falta de ferro, e aí o que é que vai acontecer? Esse ferro, ele vai estar muito mais ávido, né? Vai ser aquele ferro que vai ser pouco biodisponível e tal. Então, já está associado a deficiências cognitivas discretas, a alteração dentária, alteração de olfato e paladar. E aí, muito antes da Covid, a gente tem alteração de olfato e paladar em pessoas com ferropenia, em pessoas com deficiência de micronutrientes, né? E aí, essa coisa do desmame precoce das crianças. E aí, quando eu falo, eu não estou falando em absoluto de fórmula infantil, porque elas foram preparadas para isso. Eu estou falando daquelas pessoas que tiraram leite materno e estão oferecendo para essa criança leite de vaca ou leite de outro animal, porque tem outros animais, né? Então, esse desmame precoce está associado a essa redução desses estoques de ferro, a má alimentação, né? A introdução de ultraprocessados antes da hora, né? E aí, coisas até que a gente acha que é saudável, que a gente está oferecendo ali iogurte com corante, né? Então, biscoito, que as crianças têm muito costume de comer. Engraçado, você está falando de uma coisa que eu acho interessante até a gente pontuar. E aí é uma pergunta que eu jogo aqui. Ah, além de não consumir ferro adequadamente, tem outras coisas que atrapalham também e que favorecem o risco para uma anemia carencial ferropriva. Exatamente. E eu queria que você falasse um pouquinho dessas coisas, né? Às vezes a gente Exato. fica só naquela coisa de não basta só comer Não, ferro suplementado ou aumentar a ingesta de ferro na dieta, porque não é só a não. deficiência, a dificuldade do ferro. Exato. Existe um entorno que é Existe ligado um a entorno. algumas coisas ligadas à alimentação. E eu queria que você falasse um pouquinho disso. Pronto. Quais são os inimigos da absorção do ferro? Então, o leite é um inimigo de absorção de ferro. O leite é extremamente importante para as crianças, né? Principalmente a criança ali depois de 1 ano de idade, que em geral ali depois de 1, 2 anos essa criança vai ser desmamada por completo, né? Que é a orientação. Todos nós pediatras do Ministério da Saúde, é aleitamento materno exclusivo até os 6 meses e manter o aleitamento materno até 2 anos ou mais. Então, é claro que o paciente vai precisar de leite, porque o leite tem nutrientes que são importantes, né? O cálcio, por exemplo. Só que É a fonte proteica também, viu? a proteína, Dentro desse período de lactente, a fonte proteica láctea, ela corresponde a um percentual de quase 30% da fonte de proteína que você consome. Então, tirar isso da dieta necessita de uma compensação, né? É claro que não é insubstituível, mas é relevante. Se você disser exato, que 30% é 30% de muita uma carga coisa. proteica que você consome vem de lácteos, você tem que fazer uma decisão inteligente de tirar isso para Exato. substituir por outra coisa. O que é que acontece? Nosso corpo todo funciona, né? Todas as nossas células funcionam como bombas de troca, né? É tipo aquela maquininha de você pegar comida. Você põe a moeda e recebe, né? O brinquedo, a comida, o que seja. Então, assim, é como se a gente precisasse fazer uma troca, né? E a bomba de troca da absorção do ferro ali na mucosa gástrica de intestino troca ferro por cálcio. Só que essa bomba é muito mais ávida por cálcio do que por Isso, ferro. exatamente. Então, assim, o uso de substância láctea próximo de dietas de alto índice proteico, né, ou próximo da suplementação de ferro, é ruim, porque o corpo vai preferir absorver o cálcio. Outra coisa, existe ferro em vários alimentos, tá? Inclusive, as leguminosas, né, feijão, lentilha, elas são ricas em ferro. Mas o ferro
vegetal não é o ferro que a gente absorve. Ele precisa passar por uma Disponibilidade, transformação exatamente. dentro do nosso corpo. Então, tem uma biodisponibilidade também um pouquinho pior. Ele vai, porque, inclusive, no metabolismo de ferro, ele entra férrico, vira ferroso, volta a ser férrico para poder ser absorvido. Então, vai. Mas pacientes que têm tendência a fazer dietas vegetarianas e veganas, eles precisam suplementar porque a absorção não é igual. Então, assim, o ferro que, primeiro, a maior parte do ferro que a gente utiliza nas nossas hemácias são reciclados da própria hemácia que morreu. Mas a gente precisa repor esse estoque, porque uma hora ele vai acabar. E aí, realmente, ele é o melhor ferro, é o ferro de proteína animal para absorção. A gente chama de Né? ferro M. Exatamente, o ferro M. Então, você ter uma dieta estritamente vegetariana e vegana, você precisa ficar de olho nos seus níveis de ferro, e aí eu estou expandindo não só para criança, estou falando para adulto Claro, também, sim. para ver o momento que você vai precisar suplementar. E o cálcio acaba sendo, né, alterando. Assim como a gente tem alimentos que favorecem a absorção de ferro. A vitamina C favorece a absorção de ferro. Então, assim, principalmente, né, acaba que a refeição em que a gente tem e que a gente consome um pouco mais de proteína é a refeição intermediária, que é o almoço. Então, ali no almoço, você, além da fonte de proteína que você está tendo, você colocar vegetais folhosos que também têm ferro, e você ter uma fonte de vitamina C, como, por exemplo, comer uma fruta rica em vitamina C depois daquilo, ou próximo, por exemplo, até na hora que você está suplementando a criança acima de 1 ano de idade, que você está suplementando e que você vai dar o ferro tem um saborzinho ruim, você quer dar uma coisa após, dê um pouquinho do suco de uma fruta que tenha Sim, vitamina sim. C, pensando no líquido, né? Se Claro. a criança conseguir comer, melhor. Isso, sim. Mas se ela não conseguir comer, ela tá ali meio engasgada, querendo Uhum. cuspir o ferro, você pode oferecer ali o suco de laranja geladinho feito da hora, o suco de limão, acerola, morango, Uhum. né? Porque aí eles estão... a vitamina C ajuda na absorção de Isso, ferro. exato. Exatamente. Você falou, eu me lembrei aqui também de café e chás, né? Os Exatamente. taninos Os taninos, também competem com ferro de certa forma, né? exatamente. Não é interessante a cafeína. Isso é legal, né? Isso é muito a gente, assim, aí falando já no campo pediátrico geral, essas são coisas que, se você não está perguntando para o seu pediatra no momento de uma introdução alimentar, você deveria perguntar, porque são coisas que diretamente interferem na absorção desses micronutrientes. Então é importante isso, né? Às vezes a gente acha que não, a alimentação complementar é só, enfim, botar o menino para comer. Não é só isso. Vem da escolha do repertório do que você vai fazer, até mesmo essas nuances que ajudam ou atrapalham na absorção, né, nutricional. E aí você falou disso. Eu queria, dentro desse universo ainda das anemias, né, você falar um pouquinho da suplementação de ferro. Né? Uhum. A gente tem uma orientação Isso. formal, né, que todo pediatra brasileiro, eu acho que isso é também fora do Brasil, é uma recomendação que também já mudou várias vezes, né? Já Desde a época mudou. que eu era residente era uma coisa, depois que eu saí da residência virou outra, depois voltou a ser Depois, a mesma coisa. E aí eu queria que você faça um pouquinho dessa recomendação isso. e eu acho que fica muito óbvio porque ela é importante, né? Sobretudo pós 6 meses de idade, que o lactente já não vai ser só alimentado por leite Leite materno. materno. Mas falasse um pouquinho dessa orientação, né? Tem gente que ainda faz essa confusão. E dentro dessa sua fala, eu queria que você tratasse sobre umas coisinhas que normalmente a gente vê na prática. Primeiro, existe alguma forma certa de se tomar esses suplementos de ferro? Qual é a diferença dessa forma de usar ferro para a forma de tratar uma anemia propriamente? Pronto, vamos lá. Então, realmente, né, na época que a gente fazia faculdade e que a gente entrou na residência, a orientação geral era que a gente introduzisse, né, a gente fizesse o ferro suplementar. Quando a gente fala da palavra suplementar, a gente está falando numa dose mais baixa e falando, de novo, a palavra profilática, né, profilaticamente, que é Exato. prevenção, que é uma dose menor de Sim. ferro, né, que varia ali entre 1 e 2 miligramas por quilo de ferro, a partir dos 6 meses de idade. Aí, há alguns anos atrás, o Departamento de Nutrologia e de Hematologia da Sociedade Brasileira de Pediatria, eles liberaram um documento que mostravam que alguns estudos estavam mostrando que essas crianças começavam a perder o seu estoque de ferro mais cedo, ali por volta das 8 a 12 semanas de vida, e a orientação foi suplementar ferro em crianças a partir dos 3 meses de vida. O que é que acontece? O ferro, quando a gente faz essa dose
mais concentrada, ele tem questões gastrointestinais, né? Que tem algumas crianças que começam com diarreia, outras obstipam, dá náusea, dá dor de estômago. E para um bebezinho de 3 meses, que é ali muito pequenininho, a gente percebeu que na coisa não ficou muito factível. E aí, em 2019, eles lançaram um novo documento que dá para nós pediatras uma liberdade um pouco maior nessa avaliação. Então, assim, o marco são 6 meses de vida. Entre 90 e 180 dias de vida, né, entre o terceiro e o sexto mês de vida, vai depender da avaliação do pediatra se esse paciente está em risco. especiais que justificam. Aí a gente pensa, o paciente prematuro, né? Mas aí o prematuro, teoricamente, você já está suplementando desde os 30 dias de vida. Mas quando você pensa assim naquele paciente que a gente é um termo que é um cunho meio nosso, né, meio ali da NEL, né, que é termo precoce, aquele paciente que nasceu cravadinho com 37 semanas, aquela mãe que teve anemia na gestação com necessidade de reposição de ferro venoso, aquela mãe que você sabe que tem alguma deficiência nutricional, aquele paciente que tem que foi um paciente que o aleitamento materno foi difícil, mas que você não suplementou, porque uma vez que você suplementa, né, que você complementa com uma fórmula, a fórmula infantil, né? Você já está dando enriquecida, então teoricamente não. Mas aquele paciente que foi uma luta para aquela mãe amamentar, aquele paciente que tem um ganho de peso um pouquinho menor, então acaba que é uma percepção muito do pediatra, e aí você avalia se aquele paciente não merece começar a suplementação de ferro mais cedo, sem necessidade de exame. Nós estamos falando de algo que assim como vacina, a gente vai fazer para todo mundo, né? E aí a gente oferece esse ferro que é suplementar. Na criança que já está com a dieta introduzida, ou na criança que, inclusive, já faz uso de alimento lácteo, a nossa preocupação é só que você ofereça o ferro longe de refeições que tenham, né, que contenham leite, né? E teoricamente essas crianças não estão utilizando cafeína, né? Porque a gente evita a cafeína em criança pequena. Mas às vezes usam chás. Às vezes usam chá. Então, longe do chá, principalmente aqueles chás, né? Por exemplo, chá verde, que é um chá que tem muita cafeína, que tem muito tanino e tal. Então, longe dessas refeições, geralmente a gente faz dose única quando a gente está falando da suplementação. Exato. Quando a gente está falando de tratamento, né, ali foi um paciente que, ou aquele paciente que entre 1 e 2 anos de idade, o pediatra geral pediu exames de rotina e você viu ou uma anemia ou uma microcitose, que é o termo que a gente usa para hemácia pequena, ou uma dosagem de ferro, né, e de ferritina mais baixas, ali você vai iniciar a dose de tratamento, que aí você já está falando daquela dose que é entre 3 e 6 miligramas por quilo, a gente faz aí uma média de 4, geralmente. E aí, às vezes, você precisa dividir em 2 tomadas, porque fica um volume muito grande para a criança tomar, né? E aí, doutora, qual é o melhor ferro para a senhora? Boa pergunta, hein? Eu São muitos sais de ferro aí. Não tenho uma preferência, até porque vai muito do poder aquisitivo, né, do paciente, do indivíduo. Parece que os polimaltosados, eles, né, têm uma absorção melhor, têm uma aceitação melhor, né? Então, né, mas não é obrigatório. Quando a gente fala especificamente do sulfato ferroso, o sulfato ferroso, ele não pode ser dado próximo de refeição. Então, a gente oferece para o paciente 30 a 40 minutos depois de uma refeição e pelo menos 1 hora antes da próxima, né? Esse especificamente. Os outros a gente acaba não... A interação isso eu percebo. Isso é até uma dúvida pessoal ele perguntar isso. Uma das coisas que eu lhe perguntei, porque alguns desses... Então, tirando o sulfato, todos os outros a interferência é mínima, né? Mínima. Não teria. Porque isso também é uma angústia, às vezes, da família, né? Eu não dei porque eu esqueci, aí deixa para depois, e aí perde a dose, aí não faz, enfim. E era uma coisa que eu tinha... Tirando o sulfato, realmente, os outros não têm nenhuma interação. Não tem muita interferência, não. Porque às vezes alguns desses sais de ferro que são, enfim, comercializados prometem isso. Não, esse aqui você não pode, esse aqui você não precisa ficar de jejum, diferente dos outros, enfim. Mas de uma forma geral, só o sulfato, né? O sulfato. Legal. E aí vamos supor que essa criança está tratando anemia, está fazendo, enfim, ou tem uma anemia muito arrastada, que mesmo com suplementação de ferro, enfim, não melhorou, dose de tratamento. Esse paciente vai chegar para você. Qual é a sua preocupação com esse paciente do ponto de vista de diagnóstico diferencial, né? Isso. Porque às vezes tem anemias que parecem ser anemias carenciais, ferroprivas, e a gente está ali
10 anos, às vezes o pediatra tá segurando o paciente por 50 anos ali, dando ferro, 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 ferro. O menino já tá uma verdadeira minera, Mineralizou já. exatamente. E isso tá totalmente fora assim, ninguém pensa que pode ter uma coisa escondida. O que é que normalmente, assim, quando você recebe esse paciente, é a sua preocupação? Então, aí a gente vai precisar separar esses pacientes em grupos, né? Porque assim, eu tenho uma anemia que num primo diagnóstico era realmente carencial ferropriva, ou seja, eu tinha lá anemia, né? Documentada em hemograma, eu tinha uma microcitose, né? E eu tenho uma dosagem que não é só simples a dosagem de ferro, a gente faz o ferro, a gente faz a ferritina, que é a proteína de estoque, a gente faz a transferrina, que é a de transporte, né? A gente faz o que a gente chama de cinética do ferro, e a gente tem essa cinética do ferro considerada normal. Mas esse paciente continua anêmico e continua com a microcitose. Eu vou ter que olhar outras coisas. Provavelmente eu vou ter que entrar para o escopo dessas outras doenças hematológicas que eu falei, de anemias, que são genéticas, né? A principal delas é a talassemia, que a talassemia ela tende a fazer uma hemácia menor também. Então, a microcitose persistente com ferro normal ou até alto, a gente precisa olhar a talassemia e aí acaba encaminhando para o hematologista, porque o hematologista vai, né, saber quais exames solicitar. É um paciente que permanece com ferro baixo, que permanece com estoque baixo. Aí eu preciso ir atrás de ver se esse paciente tem perda. Perdendo, então, a gente entra para sumário de urina para ver se tem perda sanguínea, a gente faz sangue oculto nas fezes, a gente faz parasitológicos de fezes, porque existem parasitas, né, que se alimentam do sangue, né, da gente ali, eles se agarram à mucosa intestinal e ficam ali sugando o sangue que está passando nos capilares ali. E a gente vai para a desabsorção, né? E aí a gente pesquisa doença celíaca, né? Aí neste momento aí é interessante, aí neste momento, se for doença celíaca, é que a gente tira o glúten, que é outro alimento que é um pouco demonizado. Exatamente. Então, e eu bem sei disso. Os gastros sabem muito. E aí a gente, né, olha se é doença celíaca, se é outra doença desabsortiva. Uma que é muito importante, mas que a gente já pode ter o diagnóstico lá atrás, no teste do pezinho de novo, é fibrose cística, que também está no teste do pezinho do SUS, não só no estendido. A gente vai olhar outras questões desabsortivas, a gente às vezes precisa fazer, né, se a gente não foi celíaco, não é fibrose cística, mas pode ser uma cloridria, e a gente precisa, né, investigar, e o gastro entra muito, né, como é que a gente vai pesquisar a cloridria nessas crianças, não é tão comum, mas enfim, a gente tem que olhar, e existe uma alteração genética do metabolismo do ferro, que faz com que esse paciente não absorva, né, que né, é uma sigla em inglês, mas que basicamente é anemia por deficiência de ferro resistente ao ferro. Esse paciente não absorve ferro, e aí às vezes a gente tem que ir para ferro venoso para esses pacientes, né? Então, aí a gente entra numa coisa que é muito específica, né, da minha área. Isso, sim, sem dúvida. Exatamente, eu lhe faço essa pergunta justamente por conta disso, né? Da gente, a anemia parece uma coisa muito simples, quando na verdade é uma ponta de iceberg, e quando você vai puxando, você encontra um universo grande, né? Nessa, obrigado, viu? Assim, foi um papo muito rico. Porra, eu tô aqui cheio de informações, e eu acho que a gente conseguiu trazer para esse episódio desse podcast muita informação prática, assim, que normalmente não só famílias, mas os pediatras também e outras pessoas envolvidas na assistência da criança têm, né? E eu acho que foi muito rico. Obrigado, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço o convite. Valeu. Pô, que papo maravilhoso. Estou à disposição para os próximos. Eu encerro esse Piccolo Cast primeiro agradecendo a você que ficou com a gente. Obrigado pelo tempo que você dedicou assistindo esse podcast. Se você conhece alguém que está, enfim, passando por qualquer problema hematológico, né? Assim, que você acha que tem alguma questão nesse sentido, manda esse episódio para essa pessoa. Se você conhece alguém que está com anemia e está tendo dificuldade de tratar a anemia, manda esse episódio, porque o episódio está cheio de informação em relação a isso. Comenta, compartilha aqui no Instagram, interage aqui com a gente, diga qual é a sua dúvida. A gente sempre gera conteúdo depois disso para tentar responder dúvidas que vão aparecer, que vocês mesmos vão trazendo para a gente. Mas eu quero agradecer a sua audiência, obrigado pelo tempo que você ficou aqui com a gente. Para o episódio completo,
no YouTube, no nosso canal, mas aguarda aí também que a gente vai criar cortes e pílulas aí para alimentar o nosso Instagram com muito conhecimento, tá? E é importante sempre lembrar, eu gosto sempre de lembrar isso, né? A gente aqui na Piccolo acredita numa assistência multidisciplinar, numa assistência que é integrativa, mas integrativa no seu sentido real, tá? De que ela é formada pela integração e pela contribuição de áreas diferentes dentro da assistência do indivíduo, que é a criança, né? Aqui na Piccolo a gente cuida também de criança, especialmente de criança, e é muito importante quando você perceber que a coisa precisa de uma complementação, de um olhar diferente, sobretudo no que diz respeito a essas alterações do sangue, um hematologista infantil, um hematologista pediátrico seja acessado. Tá? Isso é muito importante. Muitas vezes a gente está diante de uma beta-talassemia, de uma talassemia, e sendo tratada como anemia ferropriva, 10 anos de ferro para dentro e nada de resolver, e muitas vezes o que você precisa não é de tratamento, mas é de diagnóstico. Então isso é importante, tá? Um abraço para você, obrigado Nessa mais uma vez Obrigada. e um abraço, até a próxima, pessoal. Próximo episódio a gente se vê. Valeu.